pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre ciclos da vida, que são as condições desde a pré-concepção, desde a concepção até a morte, tá? Então fala de concepção, recém-nascido, infância, adolescência, jovem, adulto, idosos e a morte, tá? Nós vamos falar de transições sociais, que são aquelas que dizem sobre a demografia, que quer dizer o quê? A esperança de vida ao nascer, a transição demográfica, que fala sobre taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, tá? Nós vamos fazer transição epidemiológica, história daquelas doenças que antigamente tinha e que hoje tem, né? Porque a saúde evoluiu, então há doenças que antigamente tinha, hoje já não tem, hoje tem tratamento, hoje tem as condições de reabilitação e as condições nutricionais. Vocês já perceberam que os povos de antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma condição alimentar melhor, não é verdade? Não tinha fast food, não tinha refrigerante, aquelas condições alimentares eram melhores, teoricamente, do que as de hoje. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai dizer os fatores que influenciam isso. Por que que hoje nós temos mais obesidade, mais diabetes, as condições alimentares são piores, tá? Então, a gente vai explicar por que isso. É claro que a modernidade, o tempo, antigamente, muitas mulheres ficavam em casa, né? Enquanto os homens é que iam trabalhar. Então, hoje em dia, as mulheres têm que sair, o tempo de almoço é reduzido, então a gente tem que comer uma refeição rápida, né? A tecnologia avançou, então a gente toma um refrigerante, a gente não tá com tempo de bater um suco e até a conservação para a gente poder levar. Então, isso tudo influencia ali nas condições de saúde das pessoas, né? Então, um conceito de ciclos da vida, né, que a gente estava dizendo que é desde a concepção até a morte, é o tempo concebido como progressão cronológica, né, de idades rumo à finitude, que é a morte, né? Então, o ciclo da vida, ele compreende esse processo de transformação do ser humano. E aí tem essas interações do biológico, né, que é o envelhecer, com o socioambiental, onde que a pessoa mora, né? Então, aí os ciclos de vida femininos, por exemplo, começa ali desde quando cresceu, desde quando, aliás, foi concebida, infância. Depois ela tem a idade fértil, né? Depois ela tem o ciclo fértil menstrual, o ciclo gravídico puerperal, né? E aí ela entra na menopausa, certo? Agora a gente vai falar sobre transformação demográfica, tá? A transformação demográfica, né, com o desenvolvimento econômico e tecnológico, ela tem uma importante alteração na expectativa das pessoas, né? Então, quer dizer o quê? De um modo geral, ela começa com as quedas de taxa de mortalidade, depois ela fala sobre taxa de natalidade, depois ela fala sobre taxa de fecundidade. Então, essa é a transição demográfica, tá? E aí ela fala sobre os países e sobre transição demográfica no Brasil. Vocês lembram que antigamente as mulheres tinham muito mais filhos, as famílias eram mais numerosas, né? Então, com a transição demográfica atual, as famílias têm menos pessoas, né? E aí a transição, então quer dizer o quê? Que a queda de taxa de fecundidade nas últimas décadas do Brasil, ela diminuiu, né? Transição demográfica. Na década de 60, as famílias tinham 6 filhos. Depois, na década de 80, já caiu para 4. Aí, a partir de 2000, né? Dos anos 2000, caiu para 2. Daqui a pouco cai 1 e por aí para frente, né? Aí a transição epidemiológica, nós falamos sobre a transição demográfica, a transição epidemiológica. Ela é a mudança no perfil das causas de morte, né? Na antiguidade, tinha o quê? As doenças parasitárias, as guerras,
Hoje em dia são outras mortes. Claro que tem as doenças por motivo de doença, né? Tem os óbitos por motivos de doença, né? Lógico que tem. Mas hoje em dia o que é? Acidentes, né? As doenças da modernidade, né? Então, são mudanças ocorridas nos padrões de morte, tá? Invalidez, né? Que essas mudanças de padrões de morte, elas caracterizam essa população específica, né? E aí, elas ocorrem também junto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas, né? Então, esse processo das doenças epidemiológicas, elas são, assim, 3 mudanças básicas, né? São causadas por doenças transmissíveis, não transmissíveis, causas externas, o deslocamento da carga de morbimortalidade desses grupos de jovens, né? Que antigamente só os idosos, a maioria dos idosos é que morria, hoje os jovens. E aí, hoje, jovens também morrem por causa de acidentes, né? E aí, gente, a definição dessa transmissão epidemiológica é a transição da saúde, né? Então, é isso que define a transição epidemiológica. As doenças, a causa de mortalidade de antigamente para a causa de mortalidade de hoje. E a transição nutricional, gente, é igual eu falei para vocês. Primeiro que a transição nutricional, ela também depende de poder aquisitivo, né? Aquelas pessoas que hoje em dia têm um poder aquisitivo baixo, será que elas têm acesso a uma boa alimentação, né? Quanto mais o capitalismo está aí, mais exploração a gente tem daquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, a maior sobre o menor, né? Então, o poder aquisitivo reduzido, ele não influencia, ele não estimula uma boa alimentação. A transição nutricional também, com o tempo, né, que a gente tem reduzido, porque antigamente as mulheres ficavam em casa, então a gente tinha uma boa alimentação. Hoje, com a tecnologia, as pessoas tendo que trabalhar fora, a alimentação também está mais com a qualidade menor. Então aí com isso aumentam as doenças metabólicas como obesidade, diabetes, hipertensão, né? Então a transição nutricional, ela se evoluiu. E isso aí não quer dizer também que seja só negativo também não, tá, gente? E aí a transição nutricional, ela pode ser uma piora na qualidade ou uma melhoria no acesso à alimentação, tá? Então, esses alimentos processados, com gorduras, com sal, também podem piorar. Fora que o sedentarismo também aumentou, né? E aí também isso influencia na morbimortalidade das pessoas, nos ciclos de vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que correlacionar os ciclos de vida com as transições demográficas, epidemiológicas e nutricionais, né? Então, por que a gente trabalha com o ciclo de vida? Porque a gente tem que relacionar com as intercorrências das doenças, desde quando é criança até a fase idosa. E isso também influencia no modo de vida, né? Então, para isso, na saúde, a gente tem que conhecer esses ciclos de vida, essas transições epidemiológicas, demográficas e nutricionais, para poder a gente saber como cuidar dessas pessoas, fazendo as ações durante toda a etapa de vida dessas pessoas.